Jonas é conhecido na Bíblia por ser um profeta, como um profeta fujão. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para o irmão assim: tu está parecendo com Jonas nessa noite. Fala para o irmão assim: tu está com a cara de Jonas. João Batista pregava, e quando João Batista pregava, João Batista dizia assim: raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da justiça de Deus, da justiça divina? Irmão, se tem alguma coisa que eu não posso, ou de alguém que eu não posso fugir, esse alguém é Deus. Então vira para o irmão e diga para esse irmão assim: pare de fugir de Deus, meu irmão. Prega para ele aí, para mim, que você está mais perto dele do que eu. Diga para ele assim: pare de fugir de Deus. O tema da mensagem, põe para mim, Brian, o tema da mensagem é esse: fugas. Diga comigo assim: fugas. Entenda uma coisa: eu não posso fugir do propósito, e eu não posso fugir de Deus. Se você fugir do seu propósito, se você fugir de Deus, certamente algumas coisas na sua vida darão errado. Certamente algumas coisas na sua vida serão frustradas. Certamente algumas coisas vão dar ruim para você, meu irmão, por causa das fugas da sua vida. Então aprenda isso. Eu não posso fugir de Deus, e eu não posso fugir do propósito. A única coisa que a Bíblia me orienta a fugir é do pecado. Diga para eles assim: do pecado você foge. Fala para eles assim: ó, foge do pecado. Tessalonicenses capítulo 5, Paulo vai dizer: fugir da aparência do mal. E quando Paulo está dizendo fugir da aparência do mal, ele não está dizendo para você fugir do diabo, porque nem do diabo a gente foge. O diabo a gente resiste, o diabo a gente enfrenta, o diabo a gente aponta o dedo para ele e diz: em nome de Jesus, sai. Ele tem que sair. Mas o pecado não. O pecado eu não brinco, porque o pecado é como uma água. Se eu brincar com ele, se eu brincar com a água, qualquer hora eu vou me molhar, qualquer hora vai respingar alguma coisa em mim. Assim também é o pecado. Se eu brincar com ele, qualquer hora ele me pega, qualquer hora ele vai respingar algo dele na minha vida. Então, do pecado eu fujo. É a única coisa que a Bíblia me ensina que eu devo fugir. É dos meus pecados, é da tentação do pecado. O resto não, o resto eu resisto, o resto eu enfrento. Eu devo resistir a mim, eu devo resistir ao diabo, eu devo enfrentar as situações. Eu não fujo dos problemas. Vira para o irmão e diga para esse irmão: não fuja dos problemas, porque certamente eles vão te encontrar aonde você estiver. Você pode sair do Brasil e atravessar o oceano e ir para a Europa, para a África. Você pode ir para qualquer continente, outro continente, que os problemas te seguirão aonde quer que você for. Então do problema eu não fujo, o problema eu resisto, eu enfrento e eu resolvo. O diabo eu resisto, eu enfrento e eu resolvo. Do pecado, esse eu fujo. E de Deus? De Deus também eu não fujo. Então o tema da mensagem é fugas. Diga comigo assim: fugas. Vamos lá, diga comigo assim: fugas. Esse homem chamado Jonas escolheu fugir do Senhor. Esse homem chamado Jonas escolheu fugir da vontade do Senhor. Ele escolheu fugir do propósito do Senhor. Jonas significa pomba, Jonas significa mensageiro, e Deus quer usar Jonas para entregar uma mensagem. Só que Jonas, ao invés de viver a mensagem, ele quer fugir, porque ele tem as suas vaidades, ele tem as suas concepções, ele tem algo dentro dele que ele acha que é, e o Senhor vai lidar com Jonas por causa das fugas. E eu quero te ensinar aqui pelo menos 4 coisas. Diga comigo assim: 4 coisas
tiver propósitos passados, você não viverá propósitos que Cristo tem para a sua vida. Quando Eliseu vai ser ungido, Deus chama Elias. Deus chama quem? Elias. E Deus vira para Elias e diz para Elias assim: eu tenho um propósito para você que é muito maior que você. O propósito de Elias era tão grande que ele ainda não se cumpriu até nos dias de hoje. Pastor, não, já sim. Elias fez cair fogo dos céus, não. O propósito de Elias é para os últimos dias. Diz a Bíblia em Apocalipse que ele vai voltar. E ele aparecerá em Jerusalém. E ele será duas testemunhas, Elias e Moisés. Duas testemunhas, diga comigo assim, duas testemunhas. Elias e Moisés. Para que Deus conservasse Elias? Porque Elias não podia morrer. Porque se Elias morresse, daria tese para que aqueles que morrem voltem. Então, aqueles que morressem voltem. Daria tese para outras crenças que dizem que os espíritos voltam e não voltam. Quem morreu é uma única vez. O que desce à sepultura não pode louvar, não pode voltar. Então Deus tinha que conservar Elias em vida. E Deus falou assim: eu vou te arrebatar, eu vou transformar, eu vou te transladar. Tanto que Elias está vivo até nos dias de hoje. Só que ele não podia deixar a terra sem um profeta, porque Elias tinha uma escola chamada Escola de Profetas. Então ele vira para Elias e diz para ele assim: desce aonde você tem que descer, numa região. E a Bíblia vai dizer assim: unge lá Eliseu, filho de Safate, no teu lugar. Elias desce. Quando Elias desce, ele vê Eliseu. E o que Eliseu está fazendo? Eliseu, em 1 Reis, capítulo de número 19, está arando uma terra com 2 juntas de bois. Ele está com um carro de bois e ele está arando a terra. Elias pega o seu manto e ele bate em Eliseu. Quando ele bate em Eliseu, Eliseu assusta e olha. E Elias disse para Eliseu assim: vai e despeça do seu pai e da sua mãe, porque você sabe o que eu te fiz. E a Bíblia vai dizer que Eliseu vai até a sua casa, dá um beijo no seu pai, um beijo na sua mãe, e ele volta. Quando ele volta, ele poderia ter feito qualquer outra coisa com os carros que ele tinha, com o carro de boi. Ele poderia ter guardado o carro, ele poderia ter emprestado para alguém e dito assim: guarda para mim, é meu. Mas não, sabe o que ele fez? Ele pôs fogo nos carros, porque ele disse: a partir de hoje o meu propósito não é mais esse. Não tem opção de voltar atrás. Vira para o irmão que está do seu lado, diga para esse irmão assim: não tem opção. E aí Eliseu fez o quê? E ele despediu dos pais. Existe uma canção que diz assim: e eu me despedi dos meus pais. E eu, quem conhece? Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Vira pro irmão, diga para esse irmão: você precisa fazer isso. Como é que é? E eu, como é que é? Me despedi dos meus pais e eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Você precisa queimar os seus barcos. Não tem outro lugar para onde ir senão para Cristo. Não tem outro lugar para onde voltar senão Cristo. Eu só tenho Cristo. Não tem outra opção. Eu já vivi muitos problemas. Eu já sangrei em cima do altar. Eu já adoeci em cima do altar. Eu já chorei e sorri em cima do altar. Mas não tem opção de voltar atrás. Pega na mão do irmão e diga para ele: põe fogo nos barcos. Por que você tem que pôr fogo? Porque Satanás sempre terá, Renato, um barquinho de pé para a gente fugir de Deus. Satanás sempre terá um barco pronto, Ítalo, no porto de Jope, para que você fuja de Deus. Quando Jonas ouviu Deus falando com ele, olha, a Bíblia vai dizer que ele desceu para Jope, Marli. E quando ele desceu para Jope, tinha um barco pronto. Satanás pode até ter um barco pronto, mas você não vai entrar dentro dele. E os barcos que pertencem a você, fala com esse irmão assim: põe fogo neles. Porque não existe outro caminho. Ele é o caminho. Ele
se você quer viver um propósito na sua vida, número 1, põe fogo nesse barco. Para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde voltarei, se só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida? Não tem como voltar. Diga para esse irmão assim: não tem opção de voltar. Diga: eu não vou voltar. Diga para esse Deus, levante as mãos e diga para ele: eu queimei os meus barcos, Senhor. Eu queimei as minhas carroças. Diga para Deus assim: para onde eu irei, Senhor, se eu não tenho para onde voltar? Diga para ele: eu só tenho você. Ah, o Senhor é palavras de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Eu não tenho, se eu não tenho, diga para Deus: só tenho você, Deus, palavras. Canta para ele, essa é a sua oração. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Só tenho ele, irmãos. Vira para esse irmão assim: eu só tenho ele, e tudo que eu preciso é ele. Nós vamos viver um propósito nesse final de 2025 e 2026. Para isso, fala com esse irmão assim: os barcos estão queimados. Fala com esse irmão assim: eu vou terminar em 2026 mais cheio de Deus do que eu começar. Eu vou terminar 2026 mais vivo em Deus do que eu começar. Porque não tem para onde ir. É ele, é ele. Diga assim: é ele, é ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias, ele, e ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, ele vai voltar, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, e eu vou chegar até ele. Quem vai? Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Consigo a sua recompensa. Diga para esse irmão: é ele. Fala com esse irmão: eu estou nele, eu sou dele, a minha vida é dele, a minha casa é dele, o meu trabalho é dele, a minha família é dele, o meu dinheiro é dele, tudo que eu tenho é dele. Quem é dele, diga glória a Deus. Então fala com esse irmão: põe fogo nesse barco, para você viver os propósitos da sua vida. Segundo, diga comigo assim: fugir do propósito traz consequências. Vira para o irmão e fala assim: fugir do propósito traz consequências. Pastor, qual é a consequência? Fala com esse irmão assim: tempestade. Vamos lá, diga comigo assim: tempestade. Aprenda comigo que toda tempestade tem uma razão. Vera, toda tempestade tem um porquê. Toda tempestade, seu Janaína Clay, tem uma razão. Qual é o diferencial? Existem duas maneiras de você passar por uma tempestade: dentro do propósito e fora do propósito. Existem duas maneiras de você passar por uma tempestade:
uma dentro de um propósito, porque quando você está dentro de um propósito, Yasmin, significa que você não vai ter tempestades? Não, vai vir. Diga para esse mocinho, o dia mal vem. Para mim e para você, para nós, para eles, para vós, para nós, para todos. Vem para todos. O dia mal vem para todos, Drai. Mas existe uma diferença entre eu estar dentro do propósito e na tempestade, e estar fora do propósito e na tempestade. Quando você está dentro de um propósito e na tempestade, você anda na tempestade. Você surfa, fala com esse irmão assim, surfa na tempestade. Sabe quando o problema vem, você fala assim, pode vir, estou pronto. Você está pronto para encarar o quê? O problema, porque você está dentro de um propósito. Mas quando você está fora de um propósito, fugindo, quando você está fugindo de Deus, fugindo dos propósitos, você entra na tempestade e você não quer fazer nada. Você quer se esconder. Você quer ir para o cantinho do barco e deixa o quê? O pau quebrar para lá. Porque você sabe que aquela tempestade só está acontecendo por causa das suas fugas. E aí a gente quer fugir da tempestade. Jonas entra dentro de um barco e vem tempestade de um lado, tempestade do outro, e vento para um lado, vento para o outro de vinha, e vento Bruno, vento balança, vento joga para lá, vento joga para cá, e todo mundo começa a gritar, 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 gritar. E aonde está Jonas? Lá dentro dormindo, lá dentro do barco, quietinho. Ele não está gritando, ele não está desesperado, porque ele sabe que a tempestade só está acontecendo porque ele está fugindo. Você sabe que tem coisas que só estão acontecendo na sua vida porque você está fugindo de Deus. E é por isso que Deus está perguntando para você. Era isso que João pregava, só que João era sanguíneo. João era sanguíneo e ele pregava e dizia assim para os fariseus: raça de cobras, cascavel, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Porque vocês sabem que tem coisas que estão acontecendo que é culpa suas. Tem gente que está vivendo um problema, irmãos, que você mesmo mandou. Fala com esse irmão assim, aceita que dói menos. Vira para o irmão, fala com esse irmão assim, tem coisas na vida que somos nós mesmos que criamos, porque estamos fugindo de Deus. Estamos fugindo, entramos dentro de um barco da nossa alma, entramos dentro de um barco da nossa vida e estamos velejando para longe de Deus. E quando você foge de Deus, a tempestade vai te alcançar, porque se você não ouvir Deus, os ventos ouvirão. Se você não ouvir Deus, a natureza vai ouvir. Se você não ouvir Deus, o seu dinheiro vai ouvir, porque ele é o dono do ouro e da prata. Se você não ouvir Deus, a sua saúde vai ouvir. Jonas acha que ele não pode, ele tem a opção de não ouvir. Tem, como eu e você também temos. Todos temos a opção de não ouvir Deus ou não seguir Deus. Isso é uma opção nossa. Só que quando eu não ouço Deus, as circunstâncias que me cercam ouvem. Quando Jonas não ouviu, Deus falou: você pode não me ouvir, rapaz, mas o vento vai me ouvir. Vento, vai lá. Mar, ouça a minha voz. E o que o mar fez? O que o vento fez? Porque o que o Jonas não ouviu, as circunstâncias ouviram. Tem coisas que você está tentando, e Deus está dizendo para você: se muda, rapaz, se muda, moça, muda, homem, muda, mulher. E você está dizendo: não, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. É a síndrome da tal lá, como é que não? Você conhece, né? Eu vou não. Então, se você não ouvir, Deus vai falar com os seus caminhos. Deus vai tirar pessoas da sua vida. Deus vai tirar empregos da sua vida. Deus vai tirar ambientes de você. Deus vai tirar você do ambiente que
saída para a direita, não tem saída para a esquerda. Atrás tem um inimigo, a tempestade vem. A tempestade vem para matar Moisés. Olha para Deus e Deus está dizendo assim: Moisés, por que você está me clamando? Por que você está me buscando, Moisés? Manda o povo marchar, mas tem um mar na frente. Manda o povo marchar. Toca nessas águas, se ela não abrir, vocês vão caminhar por cima dela, porque vocês estão dentro de um propósito. Mas está fora do propósito, na tempestade, vai trazer turbulência, não só para você, mas quanto para outros. Então vira para o irmão, diga para ele, no segundo Braim, vira para ele, diga para ele assim: não fuja. Fala com esse irmão do propósito, porque o propósito, fugir dele traz o quê? Diga para ele assim: fugir do propósito traz consequências. Meu irmão, fugir de Deus traz consequências, e a maior consequência delas é no último dia você ouvir de Deus assim: eu não te conheço. É você ouvir no último dia de Deus assim: eu nunca te conheci. Então cuidado, fala para eles assim: cuidado, para você não fugir de Deus. E cuidado, Cleito, para você não fugir de quê? Do propósito. Porque traz consequências. E tem consequências na vida da gente que não são reparadas. Então eu tenho um conselho para você. Eu queria que você falasse isso com todo carinho para o irmão que está do seu lado, assim: diga para ele assim: tire do seu barco quem não está no mesmo propósito que você. Vira para o irmão, fala isso de novo para ele: tira do seu barco quem não anda na mesma fé que você. O jugo desigual, irmãos, vai trazer consequências para a sua vida. O jugo desigual vai trazer tempestades para a sua, trazer gente para a sua mesa que não vive a mesma fé que você, vai destruir você. Brinque com a água e qualquer hora ela vai te molhar. Brinque com o propósito e qualquer hora você vai viver uma tempestade que não pode ser reparada na sua vida. Entenda isso. Quem consegue entender, diga graças a Deus. Jonas é jogado no mar. E eu aprendo a terceira coisa: fugir do propósito. Quando eu saio do propósito, você sai da provisão de Deus. Quando você sai do propósito, você sai da provisão do propósito. Diga isso comigo assim: quando eu saio do propósito, eu saio da provisão do propósito. Quando Deus criou você, Ele criou você com um propósito. Você tem todos, deixa eu achar a palavra certa. Você tem todos os recursos para chegar aonde Deus determinou que você chegue. Pastor, eu não estou vendo esses recursos ainda na minha vida. Eu sei, eu sei. Mas eles já são seus. Você só precisa acessá-los. Você só precisa o quê? Acessar eles. Mas quando você sai do propósito, você perde o acesso à provisão do propósito. Romanos 8:28 vai dizer assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vim dizer para você: todas as coisas cooperarão para o seu bem, se você estiver debaixo de um propósito. Mas o contrário também é uma verdade. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão no propósito, todas as coisas não irão cooperar para aqueles que saem do propósito. Então entenda que a provisão que você precisa para esse ano ainda e para 2026 estão dentro do seu propósito. O dinheiro que você precisa já está liberado. A paz que você precisa já está liberada. A saúde que você precisa já está liberada. Não tem gente que acha que é na força dele, não é? Eu falei de manhã assim que tudo que eu queria era encontrar com meu pai hoje. Por quê? Porque ele está debaixo de 7 palmos de terra. E sabe uma das coisas que meu pai achava? É que tudo era na força do braço dele. Ele achava que tudo era conforme ele iria fazer. E nada é sobre mim.
é tudo sobre o propósito que eu ando nele. Você precisa estar debaixo de um propósito. Os marinheiros perderam tudo. Perderam o quê? Tudo. Cristina, terrível. Ana, terrível. Os marinheiros tiveram que jogar tudo para fora do barco, porque tinha alguém ali que não estava no propósito. E Catius, quando eu estou fora do propósito, eu perco a provisão dele. Eu perco a provisão. E não só eu, até quem está perto. Por isso que tem gente que não pode andar no barco com você. Tem gente que não pode entrar dentro do seu barco. Por isso que tem gente que tem que sair da sua vida assim. Fala com as mãos assim, tem que pôr para fora. Fala com as mãos assim, põe para fora, irmão. Tem gente que você tem que pegar e entrar aqui dentro desse coração seu e o quê? Arrancar ele e falar assim, ó, tchau. E falar o quê? Tchau. Porque se você ficar com essa pessoa dentro do seu barco, vai afundar. Diga para o irmão que está do lado assim, vai afundar. Fala com dois para me tomar uma água aqui. E você vai ter prejuízo. Você vai ter o quê? Prejuízo. Você vai ter perdas. Porque tem gente que está dentro do barco com você, mas não está no propósito. E quando você está fora do propósito, você perde a provisão do propósito. E quarto e último, diga comigo assim, fugir de Deus. É batalha perdida. Diga para eles assim, fugir de Deus. Fala para eles assim, dá ruim. Do diabo, a ver lá, Deus livra a gente. Então do diabo eu visto a armadura, a pastora Flaviana me fala, está amarrado em nome de Jesus. Mas e de Deus? Quem livra a gente de Deus? Se Deus não estiver com a gente, quem é que vai estar? Então fugir de Deus vai te fazer descobrir na sua vida coisas que você não queria descobrir. E o problema é que a maioria de nós está como Adão. A Bíblia vai dizer que todos os dias Deus descia do jardim. Deixa eu descer. Todos os dias Deus fazia isso aqui. Deus saía dos céus e descia no jardim. E sabe o que Deus queria fazer? Conversar com Adão. Deus queria se relacionar com Adão. Um dia Deus desceu. E quando Deus desceu, Deus não encontrou Adão. Deus está procurando Adão. Adão, cadê você? Adão, aonde você está? Gênesis capítulo 3. Adão, aonde você está? E Deus insistente está procurando Adão. E Adão diz assim, Senhor, eu estou aqui. Aonde, Adão? Eu e a Eva estamos aqui. O que vocês estão fazendo aí, Adão? Nós estamos escondidos. Porque nós estamos nus. Nós estamos o quê? Nus. Aí Deus olhou para eles e disse para eles assim, mas quem foi que disse para vocês que vocês estão nus? Vocês fizeram o que não era para ter feito. E estão fugindo de mim, Adão. Os pecados fazem a gente fugir de Deus. Só que fugir de Deus, irmãos, é impossível. Porque Ele está em todos os lugares. Está cheio de pessoas tentando fugir de Deus. Fugir da presença de Deus. Um dia um pastor amigo meu disse para mim assim, eu estou cansado. Eu disse para ele, mas por quê? Ele, eu não quero mexer com mais nada, eu não quero fazer mais nada. Eu não quero viver mais nada. Mas aonde eu vou, parece que alguém me vê e eu tenho que... Eles querem que eu faça alguma coisa e eu não quero mais nada. Aí eu disse para ele assim, você vai nadar, e no final vai morrer na praia. Porque você está lutando, não é contra você. Você está lutando contra o Deus que te chamou. Você está fugindo do Deus que te chamou. E lutar contra Deus é perda. Lutar contra Deus, irmãos, não tem jeito. Lutar, resistir a Deus, não dá. Resista a você, resista ao diabo, mas se entregue nas mãos de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor. Ele é pai. Irmãos, quem é pai e mãe aí, diga amém. Você sabe o que é melhor para o seu filho. E às vezes você vira para o seu filho e diz para ele assim, não. E o seu filho diz assim,
E ele fala para ele, não. E ele começa a brigar com você. Ele faz pirraça. Irmão, dá uma raiva, não dá. A gente é pai, não dá. Aí dá vontade de pegar e dar uma chacoalhada. É a mesma coisa que você faz com Deus todo dia. Deus está falando com você, não. Aí você está assim, sim. E Deus está falando com você, não. Assim, dá vontade de Deus pegar. Se Deus pega a gente e faz com a gente às vezes o que nós fazemos com os filhos da gente. Mas é uma verdade. Porque Deus fez isso com Jonas. Deus falou assim, você vai fugir? Vou. Vai fugir mesmo? Vou. É igual os irmãos. Você tem certeza que você vai fugir? Ó, tô indo, tchau, abraço. Tô indo. Aí Deus falou, vento, mar, vocês vão fazer o que tem que ser feito. Porque Ele é pai. E pai sabe o que é o melhor para o filho. Vira para o irmão e fala assim, você é filho. Deus é pai. E o pai sabe o que é o quê? Às vezes Deus tem que pegar a correia, João, e dar umas palmadas na gente. E bom que Deus não tem governo que para Deus. Não tem justiça que para Deus. Não tem polícia que para Deus. Liga para o 190 e fala, Deus está me corrigindo aqui, ó. Liga para o governador, liga para o prefeito e fala assim, ó, levanta uma lei aí na Câmara aí, ó, que faz com que Deus faça, porque Ele é Deus. Para nós tem lei, mas para Ele é Deus, Ele é Deus. Aí ele falou assim, você vai fugir mesmo, Jonas? E Jonas, já fui, estou dentro do barco. E Deus falou assim, tá bom. Uma tempestade veio, quando a tempestade veio, todo mundo ia morrer. Jonas falou assim, quer acabar com a tempestade? Me joga no mar. Me joga onde? No mar. E vai acabar nele. Aí no capítulo 2, põe para mim, por favor, Brahim. Jonas capítulo 2. E eu termino aqui. Em Jonas capítulo 2, quando Jonas está no mar, veio onda para um lado, onda para o outro. De repente começa a entrar água no nariz, no ouvido, no olho. O cara vai parar onde? Nas profundezas do mar. E Jonas falou assim, estou lascado. Porque não dá para fugir de Deus. Aí, Deus ainda fala assim, você não vai me ouvir? Então peixe, me ouça. Vai lá e engole ele. Aí um peixe engoliu Jonas. Irmãos, que morte. Porque qualquer um de nós já encararia isso como o quê? Como morte. Que morte. Um peixe gigante vem. A gente fala nas crianças uma baleia, mas a Bíblia fala um peixe. Um peixe vem e engole ele. Quando o peixe engoliu ele está vivo dentro do peixe. Porque Deus deixa a gente vivo dentro da tormenta, para a gente entender quem Ele é e quem a gente é. Vira para o irmão e fala para ele assim, Deus vai te jogar em umas tormentas da vida, para você entender quem você é. Fala bem mineirês para ele, fala para o irmão, quem você é e quem é. Jonas está vivo lá dentro, porque era melhor ter morrido afogado, não é? Ele está dentro de um peixe, quando ele está dentro de um peixe, ele faz uma oração. Qual que é a oração dele? E orou Jonas a Deus dentro das entranhas do peixe, dizendo assim, e disse, na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre da... Ele estava onde, gente? Ele falou assim, esse peixe é a minha cova. Eu estou sepultado vivo. Eu estou sepultado o quê? Vivo. Não tem como eu sair dentro da barriga desse bicho, não. Eu já estou morto vivo. E de dentro da sepultura eu clamei, gritei, mas Deus ouviu a minha voz. Aí ele diz mais, continua. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. Jonas disse, eu sei aonde eu estou, e eu sei por que eu estou aqui. Jonas está falando isso para que a gente não tenha que parar dentro de um peixe para a gente acordar. Aí ele diz mais, eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Continua. As águas me cercam até a alma, o abismo, e aqui abismo no original fala do Hades. Ele, talvez a sua tradução está dizendo assim, eu estou dentro do inferno. A pastora Mayara, na tradução dela, diz isso, não é isso? Eu estou dentro do inferno. Ele diz assim, eu cheguei no inferno. Tem
isso é sério. Isso é o quê? É sério. Ele diz assim: eu estou dentro do inferno, o abismo me rodeou, as algas enrolam na minha cabeça. Aí ele diz mais: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Aí ele diz assim no verso 7: quando eu desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração. Ele diz: quando eu estava no fundo do poço, eu me lembrei de Deus e a minha oração chegou até Ele. Aí ele diz mais, continua, ele diz: os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Jonas está dizendo assim: sabe o que eu era? Eu era vaidoso demais. E meu irmão fala para o irmão assim: esse é o seu problema. Fala para o irmão assim: você é vaidoso demais. E eu não estou falando da vaidade da irmã passar massa corrida na cara. As irmãs gostam, né? Não estou falando da vaidade da irmã pôr o brinco, pôr a saia, a cor. Eu não estou falando dessa vaidade porque a gente gosta de andar bem e o melhor dessa terra é para nós mesmos. Sabe o que eu estou falando? É das vaidades da vida. É porque está cheio de gente achando ser alguma coisa e ele não é nada. Porque tudo que você é Deus. Meu irmão, se tem alguma coisa de boa que você vê em mim, não é nada do jeito, isso é tudo de Deus. Se tem algo de bom que você enxerga em mim, não sou eu, é Deus. E se você enxerga algo de mal, aí é eu. Fala para você assim: aí sou eu. O problema é que está cheio de gente vaidoso demais, está cheio de gente no salto, está cheio de gente querendo andar diante de Deus assim: eu sou, eu posso e tu não pode nada, tu não é nada, tudo é Ele, porque é dele, por Ele, para Ele. Como eu disse, eu queria encontrar com meu pai, porque meu pai achava que era na força do braço dele, e hoje ele está sepultado debaixo de 7 palmos de terra. Ele achava que ele ia chegar muito longe. Sabe o que meu pai tinha mais medo? De morrer. E o que aconteceu? Morreu. É cômico e trágico ao mesmo tempo. Tudo, meu pai na pandemia falava assim: nossa, foi massa. Eu chegava no açougue e eu falava: cadê essa massa? Eu falei: pai, acabou, tem mais vídeo, tem mais nada. Meu filho, foi massa, foi massa, foi massa. Eu espirrava: que misericórdia, tá amarrado. Depois tomou vacina. Irmão, eu falei para ele assim: seu pai, se Deus me guardar a casa da gente, em vão guardar a gente. Se o Senhor não vigiar, em vão é meu trabalho. No final de tudo, o homem morreu. Não morreu na pandemia, mas morreu sem ela. Então entenda que não é nada sobre nós. Deixa de ser vaidoso. Vira para o irmão e fala para o irmão: deixa de ser vaidoso. Tem gente que acha que enquanto ele chega no ambiente, o ambiente muda. Se muda é porque você tem algo dentro de você que é maior que você, não é nada sobre você. Entenda isso. Jonas é o típico cara vaidoso. Salomão era um homem que tinha tudo, Marli. Ele experimentou tudo, pastor Jair, tudo. Olha só, a Bíblia vai dizer que o cara tinha 700 mulheres. Eita, já é difícil cuidar de uma. Não é? O cara tinha quantas? 700 esposas. Não era irmão. Já é difícil uma mulher dar trabalho. Fala para assim: mulher custa caro. Custa ou não custa, irmã? Custa. A minha tá no altar lá. Todo dia chega lá em casa assim: Shopee, Shine, Mercado Livre. A minha sobrinha olhou para a avó dela e falou assim: ô vó, a tia Mayara é rica. Aí ela falou assim: por que você está falando isso, Juju? Todo dia ela compra alguma coisa. Fala para ela assim: mulher dá trabalho. Fala para ela assim: mulher dá trabalho. Mas a gente não vive sem elas. Vive, irmão? Fala isso, você está perto dela aí? Vive, disse eu. Não vive. De um dia eu falei assim: pastor, eu esqueci a chave lá de casa. Se eu chegar lá de madrugada e gritar, é morte na certa. Mas vive, não vive. Assim, eu falei com ele assim: a minha mesma coisa, disse ele. Salomão tinha 700 e ainda tinha mais 300 concubinas. O cara tinha mais dinheiro do que o dinheiro. Para ele, dinheiro não era. E sabe o que ele terminou na vida dele dizendo? Eu descobri que tudo é vaidade. Ele falou assim: comer, beber, vestir, ter, não ter, tudo isso é o quê? Vira para o irmão e fala para esse irmão assim: deixa essa vaidade de lado, meu irmão. Ele prega para
ele fala, deixa esse orgulho de lado. Põe para fora isso, fala para os irmãos, põe isso para fora. Porque Jonas está vivendo, volta lá. Ele está dizendo assim, volta no 8 para ele. As falsas vaidades, aqueles que agarram a ela, deixam lá. Irmãos, Deus deixou Jonas parar onde ele tinha que parar, porque ele era vaidoso. Eu não posso ser vaidoso. Eu não posso, irmãos. Eu não posso. Eu falei para a Mayara assim, estava falando com ela. Eu falei assim, amor, a única coisa que eu não quero é ser famoso nessa vida. Irmãos, a gente já não é nada, os outros ficam falando da gente. Imagina a gente sendo alguma coisa. Você já não é nada, Cristina, os outros ficam falando você. Imagina eu querer os outros tomando conta da minha vida. Sai fora, irmão. Já tem um diabo para me lutar com ele. Eu não preciso de mais ninguém, não. Irmãos, eu quero Cristo, falar de Cristo, pregar Cristo, chegar junto no céu e falar assim, Senhor, está aqui todo mundo que o Senhor me confiou, ó. Chegou aqui junto de seu, Assado, Velar, Tchedinho, está aqui a Cris, ó. Está todo mundo aqui prontinho aqui, chegou junto. Bora, Senhor, aqui está aqui, ó. Fiz o que tinha que fazer, mas você vai idoso, você like, fala para esse irmão, você está amarrado, fala, não está amarrado nisso. O mundo de hoje fica nisso, mano. E eu não quero, irmãos, eu não quero, falo de coração, eu não quero ficar com os outros no seu pé de manhã de tarde. Aí eu digo, você não posta uma coisa, não, você não postou nada hoje. Fala, sai fora, irmão. Deixa a vaidade. Fala para eles, irmão, assim, deixa a vaidade. Tem uma canção muito antiga que diz assim: Senhor, quem pode entrar no santuário para te adorar? Aí diz assim: quem tem as mãos limpas, tá vendo? E o coração puro, não é vaidoso e sabe amar. Vamos lá, quem tem? Quem tem as mãos limpas, quem tem mãos limpas aí? E o coração puro, não é vaidoso, não é vaidoso e sabe amar. Quem pode entrar lá no céu? Quem tem as mãos limpas, quem tem um coração puro, quem pode dormir em paz e dizer, eu venci hoje, Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor me sustentou.